Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian-Fakuri e hoje a gente vai falar dos efeitos da amabilidade. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Entrem também no nosso site www.programacordapravida.com.br. A amabilidade é o maior facilitador para a convivência humana que existe. Ela também pode ser imitada, e ela é muito imitada, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa tendo boas maneiras, e isso é uma imitação de amabilidade, porque não necessariamente a pessoa vai amar, ela vai estar fazendo aquilo de coração, mas ela está fazendo aquilo por boas maneiras, né? Ela é conhecida também como um ser fofo. Um grande dificultador da amabilidade, sabe o que é? São os sentimentos. Quando a gente coloca os nossos sentimentos a todo vapor, especialmente quando os sentimentos não são muito bons, quando a gente está com raiva, quando a gente está muitas vezes com pressa, daí você não fala com amor, você fala de um jeito mais desagradável e a gente não deve fazer isso. Quando você pensa no que você vai falar, quando você pondera o que você vai falar, você tem uma chance muito maior de falar as coisas certas da maneira certa. A amabilidade, ela é o fruto do espírito que mais é imitado pelas pessoas. Então você pode imitar, né, que você tem amabilidade. E ela é muito importante, ela pode mudar completamente um relacionamento, porque a maneira como você fala as coisas é imprescindível para os relacionamentos. Ela é inclusive muito boa para as negociações. Provérbios 15:1 diz: a resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Aqui, Salomão está ensinando como a gente deve colocar a paz, né, negociar com paz com tudo. E nesse versículo especificamente ele está falando de quando as coisas já começaram a esquentar, as pessoas já começaram a ficar bravas, como faz diferença quando você fala com amabilidade, ou você fala com jeito com as pessoas. Aquilo que tinha uma chance enorme de então continuar com uma briga e ficar ainda pior, daí as coisas acalmam. Quando você solta uma palavra, né, uma palavra doce, uma palavra agradável, de uma maneira agradável, você quebranta o outro lado, né? Aquele outro lado que pode estar bravo com você, que já está brigando, você quebranta a pessoa, isso é imprescindível. Em Provérbios 15:4 ele diz: as palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam o espírito. Aqui fica claro como a amabilidade, ou melhor, a falta de amabilidade, pode ser uma arma, uma ferramenta excelente nas mãos do diabo. Até quando uma pessoa ama a outra e ela está querendo fazer o bem para a outra, se ela fala de uma maneira desagradável, uma maneira dura, ela pode tornar aquilo que era uma atitude de amor numa atitude odiável para ela. No versículo 18 ele fala: a pessoa de mau gênio sempre causa problemas, mas a que tem paciência traz a paz. Esse versículo ele mostra como a falta de domínio próprio vai estar sempre te trazendo problemas. Né? A falta de domínio próprio, né? Esse negócio de dizer, eu tenho um mau gênio, nada mais é do que uma ótima desculpa para você continuar agindo como um mimadinho. No versículo 23 ele fala: saber dar uma resposta é uma alegria. Como é boa a palavra certa na hora certa. É óbvio, todo mundo gosta de ter a palavra certa na hora certa, aquela coisa perfeita para se falar. Mas nem sempre você vai ter, é difícil você ter aquela palavra certa, né? Mas existem algumas coisas que ajudam a gente a ter mais as palavras certas, a falar de uma maneira mais correta, uma maneira melhor com as outras pessoas. Efésios 4:29 é um versículo que eu amo e vale muito a pena você decorar. Ele diz o seguinte: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Ou seja, isso nada mais é do que estar sempre com a intenção de abençoar os outros. É imprescindível que você se policie para estar sempre querendo abençoar as outras pessoas. No versículo 28, ele diz o seguinte: as pessoas corretas pensam antes de responder, as pessoas más respondem logo, porém as suas palavras causam problemas. Por isso que eu digo, né, que sem domínio próprio é muito difícil de você estar sempre sendo amável.
É por isso que é bom você parar, pensar. Muitas vezes, quando você já está numa situação que já virou um problema, já virou uma briga com uma pessoa, sabe qual é a melhor coisa? É você pegar, escrever um texto, né? Um texto de WhatsApp, pensar em todas as palavras, pensar na maneira mais amável, mais doce que você puder, escrever aquele WhatsApp, aquela mensagem e mandar para a pessoa, né? E garantir que ela receba aquela mensagem de uma maneira assim, da melhor maneira possível. Porque muitas vezes quando você começa a falar com a pessoa, então você tinha planejado de ser super amável, de ser uma graça, de só falar coisas boas, e a pessoa começa a te dar algumas respostas que você não gosta, e daí você fica irritado e dá outras respostas, ou as respostas dela, você nunca imaginou que ela ia dar, são totalmente fora dos seus planos, fora do que você pensou que ia acontecer, e daí tudo que você queria falar de bom, às vezes acaba saindo de ruim, você então fala outras coisas que não tinham nada a ver com o que você queria dizer. Então muitas vezes a melhor coisa que você pode fazer é escrever uma mensagem, porque daí você garante que a pessoa vai ouvir tudo o que você queria dizer da melhor maneira possível. Provérbios 16 fala, o homem sábio pensa antes de falar, por isso o que ele diz convence mais. E aqui é mais uma vez, né, dizendo, quer dizer, se você teve tempo para pensar, né, se você ponderou o que você ia falar, você tem uma chance muito maior de dizer algo doce, algo convincente para as negociações, você ter domínio próprio, você ter a sabedoria e você falar com amabilidade é imprescindível. Isso pode fazer toda a diferença numa negociação. Você pode fazer um negócio muito melhor para você, para todo mundo, quando você fala de uma maneira amável. E para terminar, o versículo 24 diz o seguinte, as palavras bondosas são como mel, doces para o paladar e boas para a saúde. É legal falar de saúde porque muita falta de amabilidade pode começar a fazer mal para a saúde, não só de quem fala também, mas principalmente de quem recebe. Você só receber palavras duras, palavras ruins, palavras faladas de uma maneira desagradável, pode até fazer mal para a tua saúde. Então, pense bem no jeito que você vai falar e tenha a intenção, ensaie em falar com amabilidade, de uma maneira agradável, de uma maneira fofa, de uma maneira doce com as pessoas. E sempre esteja pensando sobre isso, porque olha, falar de amabilidade é uma coisa que quase todo mundo precisa ouvir com uma certa frequência. Por isso que com uma certa frequência eu faço uma pregação sobre isso. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Entrem também no nosso site www.programacordapravida.com.br. Fiquem com Deus.